boa noite, peregrinos. Boa noite. Boa noite, peregrinos. Aguarda aí nossa convidada Thaís. Esperar um pouquinho o pessoal entrar. Tô vendo que a Thaís está por aqui. Olá, pessoal, vamos entrando que a gente tem muito que falar. Esse é um assunto bastante interessante e muito importante para quem vai fazer o caminho ou pensa em fazer o caminho. Então, vamos aguardar aí mais um pouquinho o pessoal entrar. Aí já mandei o convite, Thaís. Se dá certo aqui. Opa! Tudo bom? Oi, boa noite. Bem-vinda ao Bom Caminho Peregrino, Thaís. Thaís, opa, Thaís caiu aqui, chamar ela de novo. Thaís, entra, pede para participar de novo, Thaís. Deu algum problema aqui que você caiu. Oh, que beleza! Peraí, deixa eu pegar aqui, ó. Tem gente começando daqui a 30 dias o caminho. Ale, deve ser de Alessandra. E aí, Alessandra? Me corrija se eu estiver errado. Se estiver errado, é a Lê, não é a Lê que está falando aí que vai começar daqui a 30 dias o caminho? Oh, beleza! Felicidade! Você vai amar. Opa! Tá dando algum problema aqui? Chama a Thaís. Thaís. Thaís na escuta, Thaís? Oi, Ju, tô na escuta. Olá, Tá me... bem-vinda ao Perfil Caminho. Bom Caminho Peregrino, Thaís. Obrigada. Tá me ouvindo direitinho, né? Tá tudo ótimo, tá tudo ótimo. Então, Thaís, estou lhe convidando aqui para a gente falar desse tema que é bem importante para o caminho, né? Como você mantém a sua saúde, sua energia durante a peregrinação. E eu estou vendo aqui que tem gente que daqui a 30 dias vai fazer o caminho. Que felicidade! Que Olha aí, coisa. depois de 2 anos de espera, isso aí, a ansiedade bate, viu, Ale? Eu sei como é que é. É complicado, mas é super administrável. E eu acredito que com as informações que a gente vai trazer hoje e com o conhecimento que a Thaís está trazendo para a gente, o seu caminho vai ser suave na nave. Não é isso, Thaís? Certo, Ale, vai dar tudo certo. Que Essa bom. ansiedade é normal, né, Ju? Oi? Essa ansiedade é normal, né? Super normal, super normal. E é gostosa também, né? Gostosa. Tudo que traz um pouquinho de ansiedade é gostoso. Só tem que administrar. Lá no É. caminho tem que administrar. Na hora que começa, o negócio fica animado. Então, bom, vamos começar então. Eu vou aproveitar esse momento, porque tem gente que segue Thaís e está chegando agora e não me conhece. Então eu vou dar uma palhinha aqui rápida de quem é a Juliana, do que esse perfil fala a respeito, né? Bom, meu nome é Juliana, eu sou a gestora desse perfil Bom Caminho Peregrino. E por que ele tem esse nome? Porque eu me tornei uma peregrina, oficialmente uma peregrina do Caminho de Santiago, ano passado, em 2022, quando eu fiz o caminho francês, né, do Caminho de Santiago. Então, fiz 800 quilômetros, saindo da França e indo para Santiago de Compostela, lá na Espanha, 800 quilômetros. E, bom, foi uma experiência incrível, maravilhosa, sensacional, iluminada. E por isso, esse perfil aqui, ele compartilha as experiências que eu tive durante o caminho. Então, eu dou dicas, dou informações, conto histórias, falo das pessoas maravilhosas que eu conheci no caminho e para ajudar outras pessoas e também incentivá-las a pensar em fazer o caminho, né? Então, assim, para quem não sabe o que é o Caminho de Santiago, é uma rota espiritual, né? Para muitos é espiritual, para outros é física, é mental, é um pouco gastronômica,
bom, as pessoas fazem por vários motivos, mas ela é uma rota religiosa na Espanha, né? Que nos leva até Santiago de Compostela, onde supostamente estão os ossos de São Tiago, Tiago, apóstolo de Jesus, né? E esse sonho eu sempre tive de fazer, não sempre, mas existia um chamado para eu conhecer e fazer esse caminho. Em 2020 eu estava preparada para ir, tudo já certinho. Aconteceu o que aconteceu, eu tive que adiar, passei 2 anos, em 2022 o universo conspirou para que tudo acontecesse maravilhosamente bem, né? Então, finalmente eu pude ir em agosto de 2022 e é isso, gente. É uma viagem maravilhosa. Não é uma viagem de turismo, muita gente pode fazer turismo, tá? Mas para mim não foi de turismo, tá? Ela foi realmente uma realização de um sonho. Então, estava muito focada na questão física, mental, espiritual. Quando eu fui, e lá, logo nos primeiros passos, eu descobri que o físico e o mental não são nada sem o espiritual. E isso foi muito bacana, né? Foi uma experiência realmente que fortaleceu a minha fé, que me trouxe vários ensinamentos, que me fez conhecer meus anjos, né? Meus anjos peregrinos, pessoas formidáveis de todo mundo, né? E é uma experiência que eu acho que vale a pena viver. E por isso esse perfil aqui, ele fala sobre isso. Então, para quem quer ler a respeito do Caminho Peregrino, acompanha aí o perfil, eu dou indicações de documentários, filmes, dou dicas sobre o caminho, né? É importante que vocês saibam que há vários caminhos para Santiago e você tem que escolher o seu. O meu, de verdade, quando eu já escolhi aquele que era o maior, que era o 800 quilômetros, maior oficialmente, né? Que você pode sair de casa aqui do Brasil e fazer o caminho. Mas oficialmente o maior, o mais estruturado, o mais conhecido. Mas eu sei que muita gente não tem a disponibilidade de tempo que eu tive. Então, é importante que você escolha o caminho. Tem o caminho português, tem o caminho inglês, tem o caminho do norte, tem o caminho primitivo. Você escolhe o caminho, você veja quantos dias você vai ter disponíveis para fazer esse caminho. Você escolher a época do ano para fazer o caminho, tá? Isso é importante. Organizar-se financeiramente para fazer. Não é uma viagem cara, de jeito nenhum. É uma viagem que é baratíssima, comparado ao turismo que eu fiz logo em seguida, porque eu fiquei mais alguns dias na Europa. Então, o caminho é uma viagem barata, é uma experiência possível de ser feita, desde que você realmente se organize financeiramente e se preparar fisicamente, né? E quando eu digo me preparar fisicamente, tem a parte, claro, de preparar os músculos, de fortalecer joelhos e tudo mais, mas também tem uma parte muito importante que é você conhecer seu corpo, como funciona o seu organismo, né? Como é que está a sua saúde, como é que você vai ter energia para esses dias. Porque eu passei 40 dias andando, né? Passei 40 dias andando. E eu tinha uma preocupação premente, que era a minha saúde, né? E por isso, busquei Thaís. Thaís já é nutricionista de longa data, mas Thaís foi fundamental nesse processo de preparação para o caminho, né? Então, eu fiz essa pequena introdução aí para quem não acompanha o perfil, para quem está chegando agora, está me conhecendo. E vou chamar a Thaís para ela se apresentar e a gente começar esse bate-papo. E aí, vocês querendo mandar aí perguntas, por favor, fiquem à vontade. Eu tenho algumas perguntinhas aqui, vou contar algumas histórias. Thaís vai nos ajudar a entender como você mantém sua saúde e sua energia na peregrinação. Vamos lá, Thaís? Perfeito. Bola com você. Falou, eu acho que foi muito explicativo. E, eu já sou fã de carteirinha, né? Eu sou uma pessoa suspeita para falar. A Juliana
chegou, e assim, desde que ela chegou, é uma pessoa extremamente determinada. Quando ela falou sobre o percurso, eu confesso para vocês que eu nunca tinha imaginado, tipo assim, ter a menor vontade que fosse ir nesse lugar. Mas depois de tudo que ela falou, de toda a empolgação, do tanto que ela se preparou, do quanto foi lindo, tudo que ela viveu, do que, né, como ela disse, ela teve muitas pessoas que ajudaram ela. Isso me motivou de uma forma, Ju, e eu acredito que, assim, muitas outras pessoas, que eu tive vontade de conhecer o caminho. Então, assim, é uma viagem que hoje, sim, está nos meus planos, graças a você, e eu acredito que muitas pessoas aqui também, né, que acompanharam, viram, e hoje têm interesse em fazer o mesmo curso. Mas tudo isso fruto de muita dedicação sua, né? Você, desde o primeiro momento, se mostrou extremamente guerreira e forte. Não tinha dúvidas, eu sabia que não seria fácil, né? Mas eu não tinha dúvidas que você conseguia ter tudo que você tinha que ir fazer lá. Então, assim, eu sou muito grata pelo convite. E eu sou fã de carteirinha, assim. Enquanto tu tava lá, eu tava, ela vai conseguir, vai dar certo. Então, eu tava aqui do lado da torcida, tendo certeza que você ia cumprir tudo o que você tinha proposto no seu coração, porque era um propósito, né? E a gente acredita muito em propósito. Então, se era um propósito, você ia conseguir realizar o que estava no teu coração. E eu tô muito feliz. Eu lembro muito bem que você me disse uma frase, que essa foi a frase que percorreu o teu caminho, né? Que você diz assim, Deus dá o chão, não foi? Eu Algo assim, passo deu e Deus dá o chão. no chão. E foi literalmente isso. Então, por motivo, eu tinha certeza que você iria conseguir. E aí, gente, eu sou Thaís, nutricionista, né? Sou Thaís Nobre. Eu já sou nutricionista há mais de 8 anos. Eu trabalho hoje com nutrição esportiva também, mas trabalho muito com nutrição clínica, nutrição funcional. Eu atendo pacientes que têm várias doenças autoimunes, lúpus, fibromialgia, tudo que você imaginar. E essas pessoas que também querem fazer o esporte, então eu acompanho pessoas que têm alguma patologia e querem ser esportistas, eu também atendo, então esse é o meu perfil hoje no consultório, né? Como a Gil falou, eu já acompanhava ela há um tempo, e aí a minha especialização é realmente em nutrição funcional, fitoterapia, suplementação. E quando ela me jogou, né, esse desafio, Thaís, porque eu já acompanhava ela antes, ela me jogou esse desafio. Agora a gente tem esse desafio dos 800 quilômetros que eu vou fazer andando. E eu disse, meu Deus, Jesus, que desafio, né? Então a gente entrou ali em todo um processo de preparação do corpo, como ela falou, ela estava se preparando mente, estava preparando o espírito, mas a gente entrou com uma preparação importante para o físico dela, para que ela pudesse percorrer todo esse caminho da melhor forma possível também fisicamente. Então a gente montou algumas estratégias, a gente pensou em alguns pontos específicos, alguns deram certo, né? Alguns não deram certo, porque o caminho é isso também, né, Ju? Ele vai ensinando meio que É de aprendizado também, né? muito, né? Então, e a gente já esperava por isso também, né? Como ideia, e já sabia que talvez nem 100% da ideia fosse, né, realizada. Mas a gente conseguiu concluir tudo direitinho, graças a Deus deu tudo certo, e agora a gente vai detalhar mais ou menos o que a gente fez. Pronto. É importante que se diga que quando eu decidi fazer o caminho, eu convoquei, né, aliados para essa missão. Né? Foi o meu personal trainer, foram outros profissionais que me acompanhavam, e Thaís estava lá e eu cheguei para ela com essa missão, missão Caminho de Santiago, né? Então eu me lembro que eu procurei, a gente já fazia um acompanhamento, né? Justamente porque eu me preocupo muito com minha saúde, eu acho que você se alimentando bem, você se ajuda a ter saúde, né? Com certeza. Essa é a minha visão. Então, quando eu cheguei para a Thaís, eu estava me preparando para o caminho. E uma coisa que eu falei para a Thaís, Thaís, eu me preocupo muito com minha saúde, com meu sistema imunológico. Eu quero estar bem, estar saudável, antes, durante e depois. Então, uma pergunta que é minha, né? E assim, justamente baseado na minha experiência, eu acho que todo mundo se pergunta, né? Como é que uma nutricionista pode ajudar na preparação para o caminho de Santiago? Então, Thaís, fala um pouco do antes, como é que a gente trabalhou o meu sistema imunológico antes, né? Nos treinos, enquanto eu treinava, porque eu já treinava aqui há
algumas distâncias para ver como é que o meu corpo reagia, como é que minha saúde respondia aos estímulos que eu estava dando. Então, Thaís fez uma preparação, eu queria que ela falasse sobre isso, né, com vocês. Pronto, gente, perfeito, Ju. Gente, durante a preparação, né, é um percurso muito longo. Alguns pontos do percurso, né, são muito importantes do ponto de vista nutricional, porque é um caminho que tem uma variação térmica importante, né? O clima, ele tem uma variação importante, diferente do clima. Juliana estava habituada na cidade que ela mora, então já ia acontecer uma mudança climática de todo jeito, ia ter uma mudança de altitude, enfim. Então, tudo isso, para o nosso organismo, já é uma forma de estresse, né? Já seria uma forma que o corpo dela iria encarar como um desafio novo e ele poderia responder de diversas formas a esse estresse que o corpo que estaria passando. Então, já pensando nisso, né, nós fizemos toda uma preparação, principalmente de composição corporal, né? Quando a Juliana chegou, e aí esse é o caso da Juliana, pode ser que alguns tenham outra realidade, mas quando a Juliana chegou, a primeira coisa que eu falei para ela foi: Ju, não é momento de perder peso, né? Ela disse assim: Thaís, o que é que tu acha do meu peso? Porque é o meu peso habitual, tá bom para ir? Eu disse: não, Ju, eu preferia que você ganhasse um pouquinho mais de peso, de preferência de massa muscular, para que a gente preparasse o teu corpo, porque assim, a gente não sabe o que vem pela frente. Pode ter momentos que você vai passar ali por várias horas sem conseguir comer muita coisa. Pode ter momentos que você, enfim, não acha o alimento em determinadas horas e tu vai caminhar muito. Então, não é momento de privação, né, de restrições severas. Uma das coisas que a gente conversou. Até porque quem está se preparando e que vai fazer uma restrição muito severa a curto prazo para poder querer algum emagrecimento, porque acha que o peso vai influenciar no caminho, e sim influencia, restrições severas também é um estresse para o nosso organismo e isso vai baixar a imunidade. Então, assim, se você pensa em percorrer o caminho e você está acima do peso, o ideal, né, a programação ideal, é que você procure um nutricionista com uma certa antecedência para que isso possa ser programado com calma, né, para não ter uma perda de peso muito brusca, porque senão o seu corpo vai sentir de alguma forma. E aí, quando a Ju chegou, né, a gente já estava num processo, então ela não tinha muito peso para perder. A gente teve que ganhar, eu acho que mais ou menos uns 2 quilos, não foi, Ju? Foi. Os 2 quilos, a gente melhorou bastante a questão da massa muscular, né? Fizemos suplementação para isso, pensando realmente na imunidade da Juliana. E aí, durante esse processo, Juliana fez diversos exames, né? E só de sangue, mais de 54 anos, né, Ju? Eu acho. Foi. Bastante. Até porque um pouco antes de eu ir para o caminho, eu fui surpreendida, né, com o Covid. E 1 mês e meio antes eu realmente fiquei bem debilitada e aí precisei retornar a Thaís para ver o que assim, como é que eu estava depois, né, do acontecido. Graças a Deus deu tudo certo e fiz o caminho. Graças a Deus. E aí, durante esse processo, né, a gente fez a dosagem de várias vitaminas e minerais. E uma coisa que eu disse para a Juliana, que é muito importante, Ju, não basta que os teus exames estejam dentro de uma referência, né? Dentro da referência, a população ali mais ou menos normal, que não vai fazer o percurso, talvez já esteja. O ideal é que os teus exames estejam dentro de uma faixa ideal, para que você possa percorrer o caminho sem ter grandes, né, eventualidades. E aí foi então que a gente colocou vitamina D, né, dentro de uma proporção maior, a gente colocou zinco, vitamina C, enfim, diversas vitaminas relacionadas com o processo, vitaminas e minerais que estão relacionados com o processo de imunidade, a gente investiu muito nisso. Fora isso, né, Ju, a gente fez também preparação e um ajuste de proteico. A Diana teve proteico dela junto com suplementação de creatina. Por quê? Porque ajuda na recuperação muscular, ajuda no processo de ganho de massa muscular e ajuda muito na do fortalecimento muscular. Então, é uma prevenção, principalmente quando a gente fala de creatina. Então, a gente fez o uso desses suplementos para dar o suporte a ela, junto com a alimentação que foi pensada totalmente para o percurso.
Fora a proteína, a gente pensou bastante nas frutas, nos vegetais, por ter uma quantidade de vitaminas e antioxidantes e nutrientes que eram importantes para que a Ju fizesse o caminho. Então, a gente pensou em cada detalhe aí, esse antes. E assim, Ju, eu não sei, você já estava sendo acompanhado, pensando que todo o caminho real era que o paciente chegasse com pelo menos 6 meses de caminho para que pudesse fazer essa preparação com calma, né? Se tiver que perder algum peso com calma, o peso realmente é muito importante, porque pode sim, né, influenciar na questão das articulações. É um caminho que você vai caminhar muito, então tem tornozelo, tem joelho, né? Se essa massa muscular de quadríceps, que é esse músculo da coxa, não tiver legal, vai sofrer bastante. Então, tudo isso é muito importante para que a gente possa ter tempo para trabalhar. E eu acho que nesse ponto, né, a gente não trabalha sozinho, o seu personal foi fundamental, né? O seu educador físico foi, tipo assim, essencial no processo. Porque realmente ali em conjunto eu faço o ajuste alimentar, ele vem com um treino específico, a gente tem a chave do que a gente considera perfeito, né? Então foi tudo que você para que pudesse acontecer o caminho. E assim, é importante que as pessoas saibam, né, quem nunca leu a respeito do caminho ou como fazer, que você só pode levar na mochila 10% do seu peso corporal. Né? Então, eu me recordo que até fiquei alegre quando a Thaís disse, não, temos que ganhar 2 quilos. Né? E aí opa, dá para colocar um pouquinho mais na mochila. Gente, não é importante isso. De fato, assim, você tem que ter essa consciência corporal, né? E os 2 quilos a mais na mochila, eles são totalmente dispensáveis, tá? Então, quanto menos bagagem, melhor para o corpo. É o que eu digo, eu tenho uma frase que lá durante o caminho, eu tive esse insight e falava para mim assim, quanto mais leve você está, mais distante você irá chegar. Né? E eu não me referia somente à mochila, né? Mas também do seu momento, né? Você não levar preocupações e tudo mais. Então, eu não queria estar preocupada, né? E essa preparação anterior com a Thaís foi muito importante, né? Eu lembro, Thaís, que é importante que se diga que eu cheguei na última consulta com a Thaís assim, Thaís, tem um problema. Não entra mais nada na minha mochila, Thaís. Eu não consigo levar mais nada, nem suplemento, nem vitamina, nem nada. Só aquilo que já está dentro. E aí falei para ela, e agora? E agora que a gente faz? Porque suplemento não tem como encaixar na mochila, não tem como encaixar mais nada. E aí Thaís disse assim, olha, Juliana, vamos ter que fazer um acompanhamento durante o caminho. Assim que você começar, a gente vai se falando para identificar, né, aquilo que você pode colocar na sua alimentação, né, para compensar, né, algo que vai te exigir muito. Né? Então, começou o caminho, e aí são vários os questionamentos, gente. São vários questionamentos. O primeiro de tudo, assim, é que a gente se prepara para fazer o caminho, mas é como a Thaís diz, às vezes acontecem coisas que servem para o seu aprendizado. Então, em alguns momentos, eu vou falar durante o caminho, eu vou falar momentos que acho que são importantes para a Thaís fazer algumas considerações, porque são momentos que você está iniciando a caminhada, tá? Que é logo cedo. E quando eu digo logo cedo, é cedo mesmo, gente. Tem gente que inicia 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Eu estava entre 5 e 6. Muitas das vezes, o albergue que eu estava, ele não oferecia café da manhã. E eu iniciava a caminhada em jejum. Andava 2, 3 horas, né? Às vezes só com uma fruta, para 3 horas depois poder sentar e me alimentar propriamente. Então, Thaís, eu queria que você falasse sobre isso. Eu sei talvez que não seja o ideal, mas assim, eu estou falando uma realidade que eu passei e que eu fui relatando isso para a Thaís para a gente fazer os ajustes necessários, tá? Então, Thaís, por favor, fale dessa situação.
importante de situação. A gente pensa, né, gente, que no outro dia eu vou precisar, por algum motivo, fazer um jejum mais prolongado e eu vou estar em uma atividade física, o ideal é que o meu jantar esteja ajustado, porque aí eu consigo armazenar o que a gente chama de glicogênio muscular, né, que é o que faz a reserva para você ter energia para se movimentar. Então, tem pessoas, Ju, que se adaptam muito bem ao jejum, que conseguem fazer a caminhada ali 2, 3 horas sem problema nenhum, e tudo bem, desde que o jantar dela esteja ajustado, né? Com uma porção de carboidrato, que é o que vai dar ali a fonte de energia equilibrada, com uma porção de proteína equilibrada. Então, assim, aí preciso fazer jejum no percurso. Eu só vou conseguir comer em 2 horas, 3 horas depois. É possível? Sim, é possível. Desde que converse sobre o jantar e que nesse jantar tenha uma quantidade de carboidrato adequada para quando for no início da manhã, sua musculatura está bem, né? Ter o glicogênio muscular para que comece o exercício e você não tem o que a gente chama de uma hipoglicemia, que é a queda da glicemia durante o exercício e você não tem energia para exercer. Então, isso é importante. Se você, Thaís, consigo jantar bem e prefiro sair de manhã em jejum para comer 2 horas depois, perfeito, sem problema nenhum, desde que seu corpo seja adaptado a isso. Porém, Ju, a gente também tem um outro lado de perfil, que é um perfil que não se adapta muito bem ao jejum. E aí isso encaixa também, né? A gente sabe que muitas pessoas que fazem o caminho podem ter algum problema de saúde, principalmente diabéticos, né? Pessoas hipertensas, talvez aí tenha esse tipo de público que queira se aventurar, que é um público que não é tão interessante que saia em jejum. E aí a minha recomendação é sempre ter alguma fonte de carboidrato, pelo menos que seja rápida ali na manhã, né? Talvez uma geleia que comer de forma mais rápida, talvez uma torrada ou uma banana, né? Ir ali para uma fonte de fruta mais rápida, um mel, né? Ali um xarope um pouco mais adocicado, uma fonte de carboidrato que seja mais rápida, que dê uma energia para que possa percorrer o caminho sem grandes prejuízos. Eu me recordo, gente, que bom, uma das grandes dificuldades que eu tive no caminho, certamente, foi a alimentação. Justamente porque eu já tinha uma rotina que eu considerava, e também, assim, não só eu, né? A Thaís pode falar, saudável, né? Me alimentava bem, tinha cuidado com a minha alimentação. E aí, quando cheguei no caminho, foi um baque muito grande, né? Porque eles comem muita massa, né? Empanada, a empanada, então, é demais. Aí, mas tinha tortilha, tinha bocadilho, que é um sanduíche e tudo mais. Só que muita massa, né? E eu tive que, em alguns momentos, meio que ligar para a Thaís, ou deixar uma mensagem para a Thaís. Thaís, pelo amor de Deus, eu não posso ficar comendo massa todo instante, né? Até porque, assim, a massa, no meu caso, ela causa uma inflamação no meu corpo. Então, assim, eu realmente não me adaptei de cara ao caminho, né? Eu fui me adaptando, né, à medida que eu andava. Mas eu me recordo de estar acessando a Thaís toda hora, todo o tempo, dizendo, Thaís, e aí, o que eu faço? E eu me lembro que a Thaís falou assim, olha, se tiver um café da manhã, um ovo frito, uma comida, uma torrada que seja, uma geleia que seja, para e come. Então, isso é um recurso muito importante, porque em alguns albergues, quando se oferecia café, eu logo ia saber o que era o café. E se tinha a oportunidade de comer bem, gente, eu saía um pouco mais tarde para comer bem, né? Comer bem e aí poder andar tranquila. E isso vocês vão entender o porquê. Thaís, então, diante disso, assim, eu sei que você já falou que não é legal sair em jejum em alguns casos, outros sim, mas qual a importância de ter esse café da manhã com uma proteína? Que nutrientes esse café da manhã nos dá para iniciar uma caminhada? Eu acho que é importante as pessoas saberem que, tendo a oportunidade de comer no café da manhã e comer bem, vale a pena adiar um pouco o início da caminhada para fazer isso, tá? Ju, essa importância do café da manhã, principalmente porque é a nossa primeira refeição do dia, né? Ela tem uma característica de importância tremenda. Os estudos falam que
quando eu tomo um bom café da manhã, principalmente com uma quantidade de proteína adequada, eu tenho uma forte tendência ao meu jantar ser um jantar mais equilibrado, que normalmente é a queixa da maioria das pessoas. As pessoas chegam em consultório dizendo que à noite elas querem comer o mundo, tem que ter muita compulsão. E quando a gente vai fazer uma análise de cardápio, o café da manhã é muito pobre. Então, o café da manhã por si só já é uma refeição muito importante. Quando eu penso no caminho, principalmente, porque é basicamente a primeira refeição que você vai ali abrir a sua janela para começar uma caminhada de um dia inteiro. A refeição é muito importante. Se eu for partir do princípio, quais seriam os essenciais, né? Essenciais, o que não está nesse café da manhã? Eu acho que fontes de vitaminas e minerais que a gente encontra nas frutas, eu acho extremamente importante, né? Então, ter uma variedade de frutas no café da manhã é extremamente importante. Outra coisa que eu acho extremamente importante, ter uma fonte de carboidrato legal, mas também sem muito excesso, porque o excesso do carboidrato refinado, né, Ju, você até falou que o excesso da massa, né, do trigo em si, e principalmente refinado, né, que não seja integral, que seja ali mesmo um carboidrato branco, ele tem, né, principalmente no seu caso, que você tem um quadro importante, pode sim inflamar o corpo. Então, assim, escolher uma fonte de carboidrato boa, que poderia ser uma torrada integral, talvez um pão integral, se possível, se não, um pão branco, mas que tivesse uma fonte de proteína, né? E aí a gente entra com a fonte de proteína que seria, tipo, fundamental. Eu sei que durante o seu percurso, nem em todo lugar que você foi, você conseguiu achar essa proteína, mas quando a gente encontra essa fonte de proteína, ela é fundamental, né? Ali ter um laticínio, né? Um queijo, um iogurte, uma opção de um ovo seria fundamental, né? Ou de peru, alguma coisa assim que a gente pudesse ali associar com um carboidrato e não comer só o carboidrato em si. Isso melhora, até porque a caminhada é longa. Então, se eu não como proteína, quando chega ali na metade do dia, eu já estou gastando músculo também, né? Como fonte de energia. O nosso corpo é inteligente. Se está faltando energia por conta de falta de carboidrato, ele vai usar proteína, lipídio como fonte de energia. Então, ao invés de você estar perdendo alguma forma ali de gordura, você vai estar perdendo massa muscular, que é extremamente ruim para o caminho, porque você vai ficar mais cansado, vai ter mais fadiga muscular, uma recuperação muscular muito ruim. Então, essa história de consumo de proteína adequado, junto com frutas e alguma fibra, é extremamente importante. E uma outra coisa, Ju, é em relação a sucos, né? Ali, se você tiver uma opção de um suco natural, né? E aí acho que a gente vai falar um pouco mais sobre a hidratação. É extremamente importante também que tenha uma fonte ali mais saudável e mais natural. Assim, o que der para consumir natural seria essencial. Durante a manhã, assim, no momento que eu fui entendendo quais as opções que eu tinha, né? Eu sempre recorria. Tem ovo frito? Vamos lá. Tem tostada? Tem uma geleinha? E principalmente, gente, se vocês forem para o caminho, e graças a Thaís, eu não sou uma pessoa de tomar suco aqui, não costumo tomar suco, eu prefiro muita fruta, né? Então, mas lá no caminho, e graças a Thaís, porque ela disse, olha, encontrou suco de laranja, você toma. E a partir, eu me lembro dessa ligação assim, tá certo, se é para tomar suco, eu vou tomar. E no momento que eu provei o suco de laranja, não tem um suco de laranja que eu tenha provado durante 800 quilômetros que fosse ruim. O suco de laranja de lá é uma maravilha, é um achado. Sempre doce, é uma delícia. Então, vocês podem tomar suco de laranja à vontade lá, porque é delicioso. Né? Eu até queria saber assim, o que o suco de laranja, né, a laranja provém pra gente em termos de vitaminas e tudo mais. Porque eu me lembro que você falou isso e eu disse assim, cara, eu não sou de tomar suco, mas se a Thaís mandou, eu vou tomar toda vez que eu parar. E era sagrado. Eu parava, se tinha suco, eu tomava o suco, né? Não só a questão da vitamina, mas da hidratação também, né, Thaís? Se pudesse falar sobre isso, eu agradeceria. Pronto, que é fundamental, Ju. O suco, na verdade, e aí, gente, a gente está falando do caminho, né? Dos quilômetros que você vai caminhando, que o desgaste é intenso. Então, por que
suco é interessante? Nem sempre a gente consegue. Lógico, comer a fruta in natura é extremamente essencial. Tipo, se a gente pode comer uma banana ali, se a gente pode comer um figo, enfim, é extremamente bacana. Só que nem sempre isso acontece, né? A gente sabe que no caminho tem várias questões em relação à alimentação. E o suco entra como uma opção interessante porque tem uma grande quantidade de vitamina C, né, que vai ajudar ali em todo o processo de recuperação muscular também, imunidade, mas também pensando muito, muito, muito na hidratação. Uma das coisas que mais acontece nesses quilômetros, pode ter certeza que é uma fadiga muscular relacionada à desidratação. A hidratação é extremamente importante e a gente também já vinha trabalhando sobre isso antes, né, Ju? Antes de você, e a gente já vinha tocando muito nesse tema. Para vocês terem uma noção, a recomendação, né, quando se vai fazer um dia longo desse, seria em média ali ter 40 ml por quilo de peso, né? Você pega 40 ml e multiplica pelo seu peso. Isso vai dar em ml quanto que você tem que tomar. 40 a 45 ml, mais ou menos, por quilo de peso. Então, se eu peso, sei lá, 70 quilos, 80 quilos, eu multiplico isso por 40, 45, é a média do que eu tenho que tomar por dia. E a gente sabe que é alto, né? A gente sabe que a mochila tinha que carregar uma quantidade pequena de bagagem. Então, assim, tudo isso tem que ser observado para que quando você pare em um lugar que tenha uma fonte, né, Ju, você consiga repor sua garrafinha e que isso não seja esquecido, porque a água é extremamente importante durante todo o percurso. É onde realmente você vai estabelecer ali todos os eletrólitos para você conseguir seguir a caminhada. Então, o suco ele entra nesse quadro, né, Ju, de ter É verdade. a hidratação. E a hidratação é extremamente importante mesmo, gente. Eu fui em agosto, então era verão já, lá na Espanha. Eu tinha momentos que o clima era ameno, tinha momentos que o clima era muito frio para mim, e tinha momentos que era extremamente quente. Tá? E até por essa razão, muita gente iniciava cedo, porque chegava a determinado horário, geralmente 2 horas da tarde, que era impraticável você continuar andando pelo excesso de calor, pela quentura, né? E eu presenciei uma pessoa tendo insolação, né? Eu só reconheci a insolação porque eu já tive insolação, né? Então, pude ajudar essa pessoa, uma pessoa de lá da Espanha, uma pessoa que está habituada àquilo ali, e ela delirava, né? E ela andava sem rumo, e graças a Deus eu pude ajudá-la, né? Não só eu estava na companhia de outros 2 peregrinos, e eu me lembro que a gente, com água escassa, né? Porque a gente havia feito um longo percurso, tínhamos água, mas a gente foi se hidratando, porque realmente o tempo exigia. E nessa hora a gente não pensou 2 vezes, usou a água que tinha para molhar essa pessoa, para fazer ela acordar, né? Porque ela realmente ela estava meio que fora da caixinha, né? Pelo excesso de calor, pela quentura. A gente molhou o corpo dela e começou a dar água para ela, né? Então não é legal. Não é legal, a sorte que tinha outros peregrinos nos ajudando, a gente sentou essa pessoa, e a primeira coisa que eu fiz, e graças a Thaís, eu andava sempre com a fruta dentro da minha mochila. Fosse tangerina, fosse banana, e aí eu tava com a tangerina, né? E assim, a gente não sabia quanto tempo faltava, eu não gostava de ficar olhando para não criar uma ansiedade e tudo mais. Eu peguei essa tangerina e disse, ó, vamos comer. Vamos comer essa tangerina. Aí abri, dei para esse peregrino. E foi quando ele começou a recuperar a consciência dele, a falar que realmente achava que estava se sentindo bem, mas que estava sentindo muito calor, né? Que estava desidratado. Ele tinha uma garrafa d'água, mas ele não bebia, né? E você vê a importância, quando a Thaís fala, gente, é extremamente importante você se hidratar. E sempre estar enchendo sua garrafinha. Onde tem água, você enche sua garrafinha. Ah, deu só um gole, ainda tá cheio. Enche sua garrafinha, você vai precisar. Se não para você, para um outro peregrino, que é o que a gente faz lá. Então, nesse mesmo dia, um pouco antes de ver esse peregrino tendo insolação,
eu tive que compartilhar minha água com um peregrino, porque ele levou a água dele, ele estava com o cachorro dele, ele andava com o cachorro dele, e a temperatura estava tão quente, estava extremamente quente, que além de beber água, né, a gente se molhava. Então, teve uma hora que acabou a água dele. E se eu não tivesse com água suficiente, né, eu não poderia ter ajudado. E ele, poxa, ele ficou muito grato, porque eu não sabia, mas é lógico, quando você vê uma outra pessoa precisando de água, você é espontâneo você oferecer. Então, eu tô bebi um pouquinho, mas ainda tenho água. Sempre enche a garrafa, sempre tem uma garrafa reserva. Porque se você não precisa e outra pessoa precisar, é a coisa mais bacana do caminho, você poder ajudar o próximo, né? Porque tá todo mundo ali querendo chegar no mesmo lugar, né? Então, essa questão da hidratação é muito importante. E daí, falando da hidratação, eu vou falar de uma outra questão que é muito importante, tá? E que muitas vezes eu falhei, né? Confesso, porque a gente andava e o ato de andar, você começar a andar, conversar com as pessoas, você perde um pouco a noção do tempo. Embora você saiba que quer chegar no canto e tudo mais, você faz gestão do tempo. No caminho você faz gestão do tempo, gestão de recursos, né? E gestão das emoções também. Então, a gestão do tempo é muito importante, né? Só que, às vezes, como eu tive muitos problemas de bolhas, eu andava um pouco devagar, né? E o horário de almoço ali, vou dizer meio-dia não, mas 13 horas, né? Quando dava 13 horas e eu estava ainda andando, eu sabia que se eu não achasse um lugar ali próximo para me alimentar, para fazer um almoço, né, eu corria o sério risco de não fazer uma boa refeição até o final da tarde. Por quê? Lá na Espanha é muito comum a tradição da siesta, que é o repouso, é a pausa depois do almoço que eles tiram, e aí eles ficam, dependendo do lugar, ficam até 5, tinha lugar que ficava até 7, fechado, né? Muitas coisas fechavam, e você ficava sem opções para se alimentar. Então, por várias vezes eu pequei nisso. Por quê? Porque ia administrando a questão do andar com bolhas, ia conversando com outros peregrinos, né? E também porque me alimentava com uma barra de cereal, com uma fruta, e achava que, não, tá tudo bem, tô indo. Mas a gente precisa fazer uma refeição, né, nesse horário do almoço. Então, para quem vai para o caminho, esteja ciente da siesta, tá? Administre seu tempo andando e saiba que até meio-dia, até 13 horas, vamos lá, até 13 horas, se você tiver chance de comer, coma bem, faça uma refeição, né? Mas também tem alguns cuidados, né, Daís? Eu queria que você falasse dessa refeição do almoço aí, né, que é importante. Tanto a questão de você comer muito, como a questão de você não comer. Como foi meu caso, muitas vezes, que eu não conseguia comer, fazer a refeição, fazer o almoço, né? E aí passava longos períodos sem poder fazer uma refeição farta, né? O que me deixava com muito mau humor, confesso, né? Então, eu queria que você falasse sobre isso, sobre essa importância de fazer essa refeição aí no meio do dia, né? Perfeito. Ju, assim, lembrando que o percurso é um percurso longo, né? Eu lembro que você me disse, eu não sei se você vai tocar nesse assunto, que teve um dia que foi o dia que você caminhou mais, que nesse dia você caminhou 27 quilômetros, não foi Exatamente, isso? exatamente. Então, assim, gente, é muita coisa para um dia, né? É muita coisa que o seu corpo vai precisar repor ali e se recuperar daquele estresse que ele está sofrendo durante o dia todo. Como a Ju falou, tinha momentos que tinha que parar porque estava muito calor. Aí, de repente, tem momentos que está muito frio, né? Que tem a questão da ventania, do frio, enfim. Então, tem várias adversidades durante o caminho. Se o seu corpo ele não está no mínimo de nutrição, ele pode sim não conseguir de tudo aquilo que está acontecendo e adoecer de alguma forma, seja por uma gripe, seja por uma infecção intestinal porque a imunidade baixa mais, seja por uma infecção urinária, enfim, né? Algum tipo de infecção pode desenvolver porque o corpo não estava com nutrientes suficiente. Porém, a gente também tem que lembrar que 27 quilômetros, vamos imaginar que ali até meio-dia você caminhou 13 quilômetros, mais ou menos. Você vai continuar a
nada para terminar 5, 6, 7, 8, não sei como funcionava. E esse restante do percurso, você vai continuar gastando energia. Então, o fato de ficar sem se alimentar, né, de não comer uma refeição um pouco melhor, sim, influencia e na recuperação muscular do outro dia. Mas, se você para em um lugar e você enche o seu prato com muito carboidrato, principalmente, né, Ju, porque a gente já sabe que a alimentação é muito regada a carboidrato refinado, é muita massa, né, muito empanado, muita fritura. Para você fazer digestão de tudo isso, é demorado. Então, se você come um prato muito cheio, principalmente por carboidrato ali refinado, quando for até 2 horas depois, 3 horas, o teu corpo ainda vai estar digerindo isso e a prioridade vai fazer digestão, porque a nossa prioridade sempre vai ser fisiológica. Então, assim, se o corpo ainda está fazendo digestão e você ainda precisa caminhar uma grande quantidade de caminho, Ju, o ideal, o recomendado é que você não faça refeições tão grandes. O recomendado é fracionar as refeições ao longo do dia, para que nem falte energia para percorrer o caminho, mas que também o seu corpo não fique ali 2, 3 horas tendo um trabalho enorme para fazer uma digestão, porque você teve um consumo mais alto. Porque as duas condições, elas vão, sim, ter um impacto muito forte na recuperação muscular. É verdade, muito, muito verdade isso aí. E eu me lembro, assim, que no caminho, gente, existe toda uma estrutura, né, montada para servir os peregrinos, né, para oferecer aos peregrinos o mínimo, né, durante essa caminhada. E eu digo até, às vezes, o máximo também, porque a gente encontra muita coisa bacana e muito acolhimento, né, muita comida boa. Às vezes a gente não encontra em alguns momentos, mas as pessoas estão sempre disponíveis, né, e até comentei esses dias em alguns posts, né, a gente às vezes é surpreendido com vendinhas que o pessoal monta no meio do nada, com coisa nenhuma, você não espera nada, né, ali nos 100 quilômetros e aparece um oásis, que é uma pessoa com uma mesinha, com uma fruta, com uma banana, com um bolo, com um café, ou então pessoas que colocam ali uma mesa e esperam donativos, né? Você pode tirar e deixar donativos. Da mesma forma, você encontra bares, restaurantes que oferecem. E esses bares e restaurantes, eles, por padrão, eles geralmente têm um menu peregrino, né? Que são 3 pratos, né? O prato é o inicial, ali com caldo, com alguma coisa, uma salada. O segundo prato, que aí vem uma proteína, né? Que é aquele que dá substância. E o terceiro é a sobremesa, né? Então, o que a Thaís está falando aí é muito importante, porque esses menus peregrinos, eles, para mim, Juliana, eles eram muito fartos, né? Então, evidentemente, eu tentava evitar, né? Porque eu sabia que o excesso também de comida não ia me deixar legal para andar o resto dos quilômetros que eu precisava andar, né? Mas, assim, tem que ter esse equilíbrio, né, Thaís? Esse equilíbrio é muito importante. Né? Porque assim, uma vez que você deixa de comer, você vai errar a mão mais adiante. Né? E se você come demais, você também vai ter problemas. Né? Em algum momento você vai ter problema. Né? E aproveitando isso, eu vou até falar para vocês que eu tive uma infecção intestinal. Infelizmente, eu acho que por conta disso, porque eu passava muito tempo sem me alimentar e aí ia recorrer para uma alimentação que não era devida e tive uma infecção intestinal e foi um dia que eu passei uma noite que eu passei muito mal, né? E o sono ele interfere no sistema imunológico. Se você não dorme direito, você já está cansado, você já vem andando, você não dorme direito, você não está se alimentando direito, né? Teve aquela infecção intestinal, poxa, você fica desidratado. Então é muito importante que você esteja. A alimentação é fundamental, pessoal. A alimentação é fundamental. E se você tem uma orientação, eu tive essa orientação, tive muitas dificuldades, né? Eu tive que improvisar, porque eu realmente não podia ficar ligando para a Thaís, o fuso era diferente, né, Thaís? Mas sempre ela me respondia, Juliana, faz isso, faz aquilo outro. Era um acompanhamento constante
para que eu me mantivesse saudável e tendo energia para andar. Então, é muito importante isso, né? E, Thaís, assim, eu queria que vocês mandassem as perguntas para a gente, inclusive acabou de mandar aqui o olho e o olhar. E a hidratação, precisa de eletrólitos? Pronto, Thaís, responde aí. Ou só água? perfeita essa pergunta. Hoje, a gente já tem algumas suplementações de tamanho pequeno que pode sim fazer essa reposição tanto de carboidrato quanto de eletrólitos, né? A gente já tem isso. Porém, como a Ju disse, a gente tinha que escolher a dedo o que é que podia levar na mochila, Thelma. Ah, tô vendo o seu nome, Thelma. Então, assim, a gente tinha que escolher, Thelma, a dedo o que é que levava na mochila, porque a mochila tinha um tamanho e o peso ideal, sabe? Então, assim, partindo desse ponto, eu preferia, Ju, então vamos tentar fazer com água e quando você parar, você toma um suco ali que possa ter uma quantidade de vitaminas e minerais interessantes para que a gente consiga repor. Não passa muito tempo sem comer nada, né, para repor. E aí a banana, ela entra muito interessante nisso, porque ela tem bastante potássio, né? Então ela é bem interessante também nesse aspecto. Então foi o que eu foquei com ela. Vamos tentar com a alimentação, já que a gente não vai conseguir levar muito suplemento. Porém, né, se você consegue, não, Thaís, na minha bagagem vai conseguir dar para levar alguma coisa a mais ali de suplementação. A gente tem o que a gente chama de carbap, que é essa suplementação que já tem uma reposição de eletrólitos e também já vai ter uma reposição de carboidrato. Para quem consegue carregar na mala, isso é uma opção. Aí, em alguns momentos, a gente também fez barrinhas de cereais, né, Ju? Em alguns momentos ali, para poder também tentar, de alguma forma, equilibrar o organismo, mas nem sempre essa suplementação vai ser viável. Então, no caso de não ser, a reposição com água, que é mais fácil de encontrar, e com eletrólitos é mais interessante. Thaís, eu pedi às pessoas para mandarem algumas perguntas, né? E aí eu vou te fazer algumas perguntas aqui, até porque está avançando a hora aqui. Eu quero aproveitar você também para falar sobre outros assuntos aqui. Que tipo de, você falou em alimentos, mas existem alimentos que a gente deve evitar, sabendo que a gente vai ter esse gasto de energia muito grande durante a caminhada? E existe algum tipo de alimento que a gente tem que evitar, assim? Ou depende do organismo também? Eu acho que a gente sempre tem que partir do ponto de excessos, né? Como você disse, algumas pessoas também estão associando a questão da parte gastronômica do lugar, né? Uma viagem também que envolve um turismo, você está ali, né, durante todo o percurso na Espanha, é uma comida diferente do que é habitual para a maioria das pessoas que estão ali. Então, as pessoas querem conhecer um vinho, às vezes querem tomar algo diferente. Então, bebida alcoólica é um ponto que, em excesso, não é tão interessante, porque o fato da bebida alcoólica estar ali junto já causa um processo de desidratação. Poxa, você vai caminhar 800 quilômetros. Então, se eu tenho ali, além, né, de tudo, o excesso de carboidrato refinado, com excesso de bebida alcoólica, e isso não quer dizer que você não possa, Thaís, eu não posso tomar uma taça de vinho? Não, não é isso, né? No excesso, realmente você vai ter um desgaste muito grande da massa muscular e ali muita desidratação. Então, esse ponto é importante. Outro ponto que eu também considero muito importante, cuidado com o excesso de açúcar. A gente precisa de açúcar de carboidrato, né, bacana. A gente precisa disso, mas assim, em excesso também o açúcar pode atrapalhar o teu processo. Outra coisa, os óleos, né? O excesso de fritura, de empanado, também a gente precisa tomar um certo cuidado com isso, porque o corpo demora a digerir e gera uma série de processos inflamatórios também. Então, você já está tentando recuperar a musculatura, e aí você come um alimento muito inflamatório, piora mais ainda todas essas questões. Então, assim, o maior cuidado, tentar consumir o mínimo possível de alimentos inflamatórios. Nem todo lugar é possível fazer isso, nem toda parada, mas na parada que for possível, evitar os alimentos que inflamam o corpo, que basicamente é excesso de açúcar, excesso de carboidrato refinado, né, pouca proteína, consumo de água baixa, álcool em excesso. Então, tudo isso, Ju, é muito importante durante o caminho. A Thelma está falando aqui, tenho que beber 2 litros d'água dia. No caminho, a ingestão deve ser de quanto? Não, Thelminha, assim,
os 2 litros é uma recomendação bem mais antiga, né? O ideal é você pegar o seu peso e multiplicar esse peso por 45 ml. Isso vai dar em ml. Depois você pode transferir para litros, tá? Eu acho que dependendo, sei lá, se você pesa 60 quilos e multiplica por 40, já vai dar 2.400. Então, a quantidade de água é bem maior. Vai depender do seu peso. E aí você faz a multiplicação para ir acompanhando a quantidade ideal. Pedro e Gracinha. Fiz o caminho em 2018 de Leão a Santiago em 12 dias. Não tive nenhum problema com a siesta. Algumas vezes comia às 2 horas sem problema. Graças a Deus, Pedro. Porque eu realmente foi difícil para mim. Eu me empolgava, começava a conversar com o peregrino e andava, me distraía e realmente, assim, acabava levando um pouco mais de tempo também, como eu falei. Eu tive problemas de bolhas, eu andava mais devagar. E daí, assim, chegava o horário da siesta, se eu encontrava antes alguma vendinha, alguma coisa que pudesse me dar frutas, barra de cereal, alguma coisa, eu já comprava, porque se eu não conseguisse fazer a refeição do almoço bem, comesse bem, eu já tinha um recurso à mão, né? E a Thaís sempre me dizia, bota barra de cereal aí, bota fruta, tudo que for saudável, né, é um recurso para você acessar ali enquanto está caminhando, enquanto não encontra algo que seja adequado. Tá? Então tem isso também. Se eu ver que eu posso fazer uma refeição e tudo mais, senta, faz a refeição, tranquilo, faz a digestão, o que for, continua a caminhar. Né? Mas como eu disse também, você tem que estar atento porque você tem que fazer gestão do seu tempo lá. Né? São a gestão de várias coisas que você tem que fazer quando chegar no albergue, né? Você vai ter que tomar banho, você tem que lavar roupa, você tem que gerir seu tempo, né? Então, parabéns para você, viu? Eu realmente pequei nisso. Thelma, minha pressão é muito baixa. Oh, desculpa. O Pedro Gracinha falou algo importante também, né? Falou sobre a questão, assim, que ele comia e não sentia problema nenhum. Pedro, assim, é muito comum que cada organismo, né, se adapte de diferentes formas. Por isso que a gente precisa tratar de forma tão individual, a depender de cada paciente que está ali. Tem paciente que tem necessidade de comer algo mais forte, digamos assim, né, algo que pese um pouco mais, para que consiga ter uma fonte mais de energia. Isso vai ser determinado de acordo com o seu perfil, com aquilo que você traz, com a forma que o seu intestino funciona. O seu intestino já é um intestino habituado a essas quantidades de alimentos, sem se sentir grandes agravantes. Então, tudo isso é levado em consideração quando a gente vai montar meio que uma estratégia para o caminho. A Thelma, minha pressão é muito baixa, então me preocupa a ingestão hídrica. Isso. A questão da pressão, né? A questão da hidratação, que a gente falou. E também existe algumas cápsulas de sal, né? Que podem repor também se você não conseguir encontrar alguma coisa um pouco mais salgada, né? Assim, eu não sei se é possível, mas eu acho que se for possível, levar um sanduíche ali na bagagem é uma coisa importante, né? Porque é uma refeição um pouco, né, mais completa. Porém, se não for possível, existem algumas cápsulas de sal que a gente usa muito com corredor, né, quando é maratonista, que pode dar uma ajuda. Porém, cada coisa que a gente pensa mais, a gente tem que lembrar da mochila, né, do peso da mochila. Então, tudo isso vai impactando. O que der para fazer com comida, o ideal seria que a gente tentasse fazer com comida. Exatamente, exatamente. E assim, e problemas digestivos, Thaís, assim, se você tem problemas digestivos, como é que a gente evita isso, né? No meu caso, eu não consegui evitar, né? Mas eu me lembro de ter tomado chá, ter me hidratado bastante, né? Se porventura, né, acontecer com alguém aqui, que cuidados eu tenho que ter? Eu sei que a hidratação é fundamental, né? Mas que tipo de alimento a gente tem que buscar nesse momento? A gente não pode ficar sem se alimentar, né? Então é importante também que a gente se hidrate, mas também coma alguma coisa. Exatamente. Como você disse, né, Ju, tanto a questão da alimentação quanto a questão do sono são extremamente importantes, assim, são muito associados. E caso tenha algum desconforto ali gástrico de uma forma mais rápida, o recomendado o corpo está dando sinal que ele está cansado, fadigado de alguma forma. Então, o primeiro passo, descansa, né? Nem que você atrase um dia e meio, mas se o corpo está dando sinal que alguma coisa não deu legal e você
continua forçando, o corpo ele vai se expressar de uma forma mais intensa. Então, o descanso é muito importante. Segundo ponto, se você tiver como encontrar, e às vezes na Espanha isso é um pouco mais fácil, algum repositor de flora intestinal, probiótico, faz o uso, porque isso é muito importante, né? Eu vejo que em alguns lugares, eu não sei se era o caso de lá, existem algumas bebidas lácteas que também já tem probiótico, né? Então, às vezes, talvez você pudesse encontrar um iogurte que tivesse uma fonte de probiótico, ou um kefir, que às vezes é uma bebida fermentada, que tem uma quantidade de probióticos interessante, que também tem no chás, né? Então, assim, descansar, tentar ter uma alimentação leve durante aquele dia, se hidratar, né? Respeitar um pouco o corpo e ver essa questão. Se você encontra um repositor de flora, mesmo que comprado, né, em algum local mais parecido ali com farmácia mesmo, ou se não for possível, tentar com os alimentos que tenham fonte de probiótico, né? Que é o caso do queijo, o kefir, alguma bebida de chás, que às vezes já vem, e que pode ajudar durante o percurso e durante essa questão de digestão, a questão de algum acontecimento com a flora intestinal. Beleza. O Pedro Gracinha está falando, mas enfrentei bastante o problema de sair em jejum, né? Como a Thaís falou, nem todo mundo está acostumado mesmo, Pedro. Né? E é complicado. Eu imagino quem não está acostumado a caminhar em jejum é realmente difícil. Thaís, eu queria que você falasse, a gente já conversou a respeito disso, né? Recorrer às frutas, né? E eu me lembro que tangerina não faltava na minha mochila, banana não faltava na mochila, figo, eu tive a oportunidade de comer figo lá, uma delícia, maravilhoso. Bom, que saudade agora de ter figo. Mas você falou também uva, que tem bastante, gente. Você passa assim, uva de um lado, uva do outro, e muitos peregrinos arrancam as uvinhas lá para comer e tudo mais. Fala um pouco dessa farta oferta de frutas vermelhas, né? Principalmente, gente, as frutas vermelhas e ali associadas, né, elas têm um papel muito interessante, porque elas são muito. Elas têm uma quantidade de nutrientes, que é o que a gente chama de antioxidantes, né, que são aqueles nutrientes que protegem radicais livres ocasionados por conta do estresse. Então, você está caminhando por várias horas, isso não é fisiológico, né? Você está forçando o seu corpo a fazer isso, ele sofre o estresse. E essas fontes de frutas mais arroxeadas, avermelhadas, elas têm uma quantidade de vitamina E, de resveratrol, que são nutrientes extremamente importantes para combater esse radical livre promovido por conta do estresse do que você está passando. Então, assim, todas as frutas são importantes, né? Como eu falei já da banana. Porém, se você quer dar um gás a mais, né? Quer melhorar a vasodilatação, que é muito importante durante o percurso, né? A sua a sua parte vascular é muito importante do processo, né? Você não inchar muito. Algumas pessoas têm inchaços de membros, né? Por conta do tanto de caminhar. E o uso dessas substâncias ajuda muito. Então, Alice, é uma forma fácil de achar, Ju, eu acho essencial, sabe? Que tenha pelo menos uma das opções que seja uma fruta de fonte ali vermelha, puxada, é muito importante. Eu acho que você chegou a comentar que tem alguma coisa ali parecida com mirtilo, né? Exato. Coisa. Uva, todas essas são extremamente interessantes. Cranberry, né? Também é muito interessante. Blueberry também é muito interessante. Então, se puder ter o consumo durante o percurso, é muito bacana. Beleza. Gente, mandem as perguntas, a gente está perto do final aqui da nossa live. Por fim, Thaís, assim, eu fiz uma pergunta para você logo no início, que foi como a nutricionista pode ajudar na preparação para o Caminho de Santiago, mas também tem Opa, Thaís saiu. Foi que houve, Thaís? Acho que a Thaís caiu aqui. Deixa eu chamar ela de volta aqui. Thaís, tá aí, Thaís? Thaís? Deixa eu chamar a Thaís aqui. Para a gente finalizar aqui. Deixa eu ver se ela entra. Guardar um pouquinho aí, gente, para ver se a Thaís retorna. Thaís. Deixa eu ver aqui se ela retorna.
Um minutinho. Pronto, Thaís, tá aqui, tá aqui. Não tô conseguindo botar Thaís. Thaís, tenta de novo, Thaís. Pede de novo a participação. Você levou... Elinete, você levou quanto tempo para seu percurso? O Elinete, eu fiz 800 quilômetros, fiz em 40 dias. Saí dia 17 de agosto de Saint-Jean-Pied-de-Port, na França. Cruzei os Pirineus e cheguei em Santiago de Compostela no dia 25 de setembro. Foi uma boa caminhada, 40 dias. 40 dias no meu deserto. Opa, voltamos. Travou tudo. Bom, para a gente finalizar e assim, a gente ver se alguém mais manda perguntas, né? Eu lhe fiz a pergunta de como você pode ter a ajuda de uma nutricionista na preparação. Mas também acho importante falar do retorno, né? Porque eu perdi uns 3 quilos, né? Nessa volta, né? Também como é que é para repor o peso adequado? Porque você não vai ficar com aquele peso, 3 quilos a menos, né? Até porque, às vezes, você acha, eu tô legal, emagreci, mas você precisa saber se essa perca de peso também é saudável para você manter, entendeu? Então, eu queria que você falasse sobre isso, sobre essa importância do depois, né? Ótimo, Ju, excelente. Assim, essa questão do peso é extremamente importante, né? Porque no seu caso, algumas pessoas podem achar, mas 3 quilos a menos, talvez bacana, legal ter perdido. Mas como você já está com um peso adequado para todo o percurso de massa muscular, o que a gente percebe é que muitas vezes essa questão é de água, né? Porque desidratou de alguma forma durante o percurso, e de massa muscular, o que não é tão interessante. Então, se eu estou ali no percurso e eu perco uma quantidade legal e que essa quantidade seja pelo menos de gordura, ok, mas a gente sabe que na maioria das vezes não é assim que acontece, porque o percurso é muito longo, tem um desgaste, tem as eventualidades da alimentação. Você também está em um lugar que você quer provar alguns alimentos diferentes também. Então, assim, essa questão do peso, na maioria das vezes, ela realmente não é um peso que você perdeu de gordura corporal. Então, quando a gente pensa, isso não é tão interessante. E eu acho, Ju, que esse pós também é muito importante que seja avaliado todos os nutrientes, né? Quando o paciente está voltando, ali se perdeu muita coisa. Até uma falou uma coisa importante, eu não sei se ela ainda está aqui, ela falou sobre a questão da desidratação, ela já tem problema né, ali da pressão um pouco mais baixa, de hipotensão. Então, assim, avaliar o que você perdeu durante o processo, né? Avaliar novamente as vitaminas, avaliar novamente a imunidade, equilibrar esse peso para que realmente tenha uma redução de gordura e uma recuperação de massa muscular também no pós. E eu acho que isso, assim, é fundamental, sabe? O pós também é muito importante. Eu acho que, Ju, fechando tudo, assim, tudo é muito importante, né? O antes é muito importante, o durante é super importante e o pós também é muito importante. Então, esse cuidado, né, durante todo o preparo é extremamente fundamental. Isso. O Leandro falou aqui, água potável se encontra facilmente, deve ser pelo caminho. Olha, Leandro, assim, água, assim, toda vez que você está no albergue e vai sair para caminhar, você enche a sua garrafinha na torneira lá, da pia, da cozinha, né? Tem água, tem fontes de água potável em algumas etapas. Então, toda chance que você tiver de preencher a sua garrafinha com água, faça isso. Eu super recomendo. Como eu falei, às vezes não é para você, é para alguém que vai precisar. Então, sempre mantenha ela cheia, certo? Alguém mais tem pergunta, gente? Façam aí. Bom, Thaís, eu queria que você falasse onde é que as pessoas podem te encontrar, né? E fale também se você atende pessoas à distância. Me fala um pouco de como você pode ajudar as pessoas que estão se preparando para o caminho, né? Ou que têm interesse em fazer, ter esse cuidado a partir de agora com o seu corpo, com a alimentação que ela faz. Né? Me fala aí para a gente passar para o pessoal e aí eles poderem acessar diretamente você aí no seu perfil. Ótimo, Ju. Assim, gente, eu estou disponível na minha rede social e no Instagram, mas se vocês clicarem no link do perfil, também tem um WhatsApp
Então, assim, qualquer dúvida que vocês tenham, tá aí sobre alguma suplementação, ou sobre, eu estou à disposição. Então, minhas redes estão abertas para qualquer dúvida, né? Eu trabalho aqui em Fortaleza de forma presencial no consultório ali no Dom Luiz, mas eu também de forma virtual. O virtual já é uma realidade muito intensa, Ju. Eu já tenho um paciente na Austrália, já tenho um paciente na Suíça, tenho um paciente na Alemanha, tenho um paciente nos Estados Unidos. Então, assim, é super comum, né? Então, a gente já está conseguindo fazer esse vínculo com alguns pacientes de forma online, que precisam do atendimento, e que às vezes é um pouco difícil de achar no país que está, e a gente já está conseguindo, sim, inclusive fazer uso de quando é necessário, de ajustar de acordo com o local. Então, isso é super possível. E também, né, a gente está falando aqui do caminho, que foi a sua experiência, mas tem pacientes também que estão em processos aí de aventura mundo afora, né? Tem os pacientes que estão indo para as montanhas também. E aí, Ju, quando a gente falou do peso, né? As montanhas, os pacientes às vezes têm que ganhar uma quantidade de peso bem maior do que a que você ganhou para suportar todo o processo que tem lá, né? É bem arriscado. Então, assim, tem que ir com um preparo físico muito intenso. Então, tudo isso precisa, sim, de um acompanhamento de nutricionista, de um acompanhamento médico, de um acompanhamento de um bom personal, de um professor de educação, às vezes de um bom fisioterapeuta também, né? Então, assim, todo cuidado é essencial para que o percurso seja seguro, seja qual for o esporte que você vai fazer, seja qual for o lugar que você decidir. Isso é muito importante. Então, gente, resumindo, não tem desculpa, porque a Thaís atende à distância também. Se você não mora aqui em Fortaleza, você pode entrar em contato com a Thaís e fazer essa preparação, seja para o Caminho de Santiago, seja para qualquer outro tipo de viagem de aventura que vai exigir do seu corpo, que você precisa estar com saúde e com energia para completar essa missão. Tá? O Pedro e a Gracinha que irei novamente em setembro e agora vou fazer de Saint-Jean-Pied depois de Santiago. Vou ter que me preparar melhor do que a outra vez. Valeu muitas orientações. Eu que agradeço. Espero ter ajudado vocês e, assim, trazendo o Thaís aqui para também orientar melhor as pessoas sobre esse tema muito importante que é a alimentação, gente. Então, já sabem, Thaís entra na missão com vocês, né? E, bom, eu não sei se ela vai estar disponível como ela esteve para mim, através de mensagem. Também me perturbava muito, né, Thaís? Ligava desesperada, deixava áudios. Thaís, me salva, eu preciso de ajuda. Eu me lembro que está no mercado, né, Thaís? E passando áudio para Thaís. Thaís, eu estou no mercado, estou vendo isso aqui. E a Thaís lá, muito paciente. Calma, me fale dos ingredientes da barra de cereal. O que você está vendo aí? E eu batia foto, mandava para ela. Então, super agradeço, Thaís. Foi de extrema importância a sua orientação. Quero agradecer a todos que estiveram aqui na live. Né? Acessem lá as redes sociais da Thaís, se tiver alguma dúvida, se quiser alguma dica. Né? E a gente está aqui, para quem chegou aqui e não conhecia o perfil, estamos aqui para falar do Caminho de Santiago, né? Dar dicas, contar um pouco da nossa experiência, das histórias do caminho, da solidariedade do caminho, da magia do caminho, de tudo isso. Então fiquem, sintam-se convidados a nos seguir também. Tá bom? Um abraço grande. Obrigada, Thaís. Obrigada, Ju. Eu agradeço demais. Assim, foi um excelente convite. Gente, não foi tão assim, não. Ela tá exagerando um pouco. Ela é super tranquila. Para ela perturbar alguém como ela tá aí, meu Deus, eu nunca vi. Eu nem imagino ela ser assim. Não. Já super de boa. Assim, só, Ju, para encerrar, eu lembrei que teve muitos processos com bolhas, né? E bolhas, basicamente, eram aqueles calos lá que eram feitos por conta do calçado também, né? Por conta de andar muito. E outro ponto que a nutrição pode ajudar muito também, né? A ingestão de alimentos, ela também pode piorar a questão da cicatrização dessas bolhas, né? Porque é mais uma lesão ali que a pele está sentindo de alguma forma. Então, o alimentar é importante demais em todas as esferas, em todos os aspectos, sabe? É muito, muito, muito importante. Então, eu agradeço. Você vai falar isso, eu me lembro de eu pensar assim, poxa, eu acho que meu sistema imunológico tá pifando aqui, porque as bolhas, elas me acompanharam praticamente nos 40 dias. Então, assim, era meu sistema imunológico meio que respondendo, ó, fica atenta, tá de olho, fica de olho. O corpo é a máquina perfeita. O que ele sente, sinaliza rápido e realmente faz todo sentido, Ju. Então, assim, eu quero agradecer
agradecer demais, demais, demais pela oportunidade de estar falando assim de nutrição, que é algo que eu sou completamente apaixonada. E assim, falar do caminho, eu me sinto como se eu tivesse vivido a experiência, porque tu Já está traz. convidada a fazer, hein? Eu vou fazer, eu quero fazer. E assim, tu traz isso com tanto amor, sabe? Desde antes de ir, você já trazia isso com muito amor. É como eu vejo a nutrição também, assim, eu acho que a nutrição pode ajudar tanto no percurso e ter a oportunidade de falar disso, deixa meu coração muito grato. E eu tô muito feliz, assim, feliz de verdade pela oportunidade, feliz pelo teu coração também, porque o caminho foi fantástico e eu tenho vontade de conhecer por causa de você, assim, de verdade. E olha aí, quem quiser conhecer mais o caminho, Pedro Gracinha está dizendo aqui que já escreveu um livro sobre a experiência no caminho. Olha aí, vamos lá, dê uma olhada, né? Vamos ler aí, porque, olha, gente, quanto mais eu leio, eu já fui para o caminho, mas quanto mais eu leio, mais eu escuto sobre o caminho, mais eu aprendo, mais eu tenho insights sobre o que eu vivi. Então, vamos lá no Pedro Gracinha, dê uma olhada lá, acredito que vocês vão conhecer muito melhor o caminho a partir da experiência de outras pessoas que o fizeram. Viu? Um beijo grande, Thaís, muitíssimo obrigada. Obrigada, Tá? obrigada a Vamos todos. lá, gente, quem quiser fazer viagem de aventura, quem é maratonista, quem não é, quem quer fazer uma viagem que precise estar saudável, já sabe, Thaís entra na missão com você e te coloca aí pronto para os desafios, tá bom? Obrigada, Ju. Obrigada a todos. Tchau, gente.